tema da nossa live é: não confiar em Deus e confiar em si mesmo é ser teimoso. Então vamos ouvir um pouquinho sobre teimosia hoje, hein? Então vamos lá, Nicolas ele vai fazer a leitura do texto bíblico, de Jeremias 25, de 1 a 18, mas antes disso, a gente vai pedir primeiro que você que não é inscrito, está chegando aqui nesse canal, clique aqui no botão abaixo, inscrever-se, ative o sininho com todas as notificações, para que todas as vezes que a gente estiver ao vivo, você receber do YouTube essa mensagem, essa notificação de que a gente está ao vivo. Todos os dias nossas lives são 5h30, a gente faz de 5h30 até no máximo 6 horas, é rápido, e a gente coloca uma reprise todos os dias às 20 horas. Então fique atento aí nos horários certinho. Por isso que é importante ativar as notificações, porque você sempre saberá quando tiver alguma estreia, quando a gente estiver ao vivo, e as postagens que a gente fizer, você sempre será avisado pelo YouTube. Beleza? Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais uma oportunidade de aprender mais da tua palavra, do devocional, que venha aos nossos encontros, Pai. Venha ao nosso encontro para que possamos ser mais sábios, Pai, mas com a sua sabedoria que vem direto dos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém. O povo será levado como prisioneiro. No 4º ano, no reinado de Jeoaquim, filho de Joias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irritado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, por que vocês não quiserem escutar as suas palavras? O Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores dessa terra, de Judá, e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vou acabar com seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda essa terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disto eu castiguei o rei da Babilônia e a sua nação, por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei.
fazer com todas as coisas escritas nesse livro e as coisas que Jeremias falou contra todas as nações. Todas essas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O castigo das nações. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei um copo da mão do Senhor e fiz com que eles bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reinos e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformarem no deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Amém. Então, a gente vê aqui o povo, ele foi levado como prisioneiro. E depois Deus castigou. A gente vê isso devido à teimosia. Então, eu olhei aqui no dicionário, no Google, que fala o que é teimosia. Qualidade de teimoso, teima repetida, obstinação excessiva. E obstinação é o quê? Apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, pertinácia, persistência, tenacidade, comportamento que denota esse apego, teima, birra, né? Obstinação. Então, forte apego excessivo às próprias ideias. Então, por isso que o tema da nossa live é não confiar em Deus e confiar em si mesmo é teimosia. Então, muitas vezes a gente está sendo teimoso, né? Mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo sabendo da palavra de Deus, né? A gente está sendo teimoso. E a Bíblia é clara que em Jeremias 25, depois vocês leem o capítulo todo de Jeremias 25, porque o que a gente leu foi só o que Deus falou, castigando eles, né? Aqui está, em Jeremias 25, versículo 15, aqui está um copo cheio do vinho da minha ira, porque a gente que serve a Deus, muitas vezes, é pregado nos púlpitos sobre o amor de Jesus. Poucas pessoas pregam sobre a ira, principalmente nos tempos de hoje, né? Mas Deus é um Deus que se ira também. Então tá falando aqui, com a nação de Israel, né? Aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pega este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. E isso tá falando pro profeta Jeremias. Faça com que beba, né? Falando com o profeta, faça com que beba dessa ira. Vão beber da minha ira, porque eu vou castigar. Por quê? Porque era uma nação que estava fazendo ídolos, que estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e não era porque não tinha alguém para orientar. O profeta Jeremias estava lá, né? Estava lá para orientar, estava lá sendo guiado por Deus, mas mesmo assim o povo, como fala na Bíblia também, era um povo de dura serviço, né? Então era um povo difícil, inflexível, né? Quando a gente vê de teimosia também, tem essa palavra, inflexibilidade, né? Uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, uma pessoa que não abre mão das próprias ideias, né? E a gente tem que parar para analisar sobre isso, porque esses dias eu estava vendo até um pastor pregar e ele falando sobre isso, ele falando que será que o que vai ter que pregar para a gente é um câncer? Né? Será que o que vai ter que pregar para a gente é uma arma na cabeça? Será que é isso que vai ter que acontecer? Porque muitas vezes não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não está ouvindo a palavra de Deus, é justamente porque a gente está ouvindo e está resolvendo abrir mão da palavra de Deus, abrir mão do que Deus fala,
por causa das nossas ideias, da nossa teimosia, né? Então, hoje a gente, quando leu no devocional sobre isso, achei até bem pertinente para alguns fatos que têm acontecido no nosso dia a dia. Contava a história de um casal que era estéril, mas Deus tinha outros planos para eles. Após 10 anos tentando, eles engravidaram. E a mulher, quando foi ter a criança, ela teve alguns problemas, né, no parto, e aí chegou um ponto de fazer uma cesariana de emergência, e a médica, tudo indica que é uma médica cristã e serva de Deus, não é uma pessoa teimosa, né? Ela reconheceu, viu que a mãe estava triste, estava desesperada, estava apreensiva, porque estava preocupado com o bebê e com ela. Falou assim, vou orar, eu vou fazer o melhor, a médica falou para a paciente, eu vou fazer o melhor, só que vamos orar a Deus, porque Deus pode fazer muito melhor do que eu. Então ela reconheceu que a gente precisa realmente ser dependente de Deus, ela reconheceu o poder de Deus, apesar da gente ver que, de um modo geral, os médicos, até os que são cristãos, muitas vezes, eles ficam, sabe, todos poderosos, achando que são deuses, né? E a gente sabe que Deus maior, médico maior, está acima deles, que é o nosso Deus, né? Porque Ele sim é o médico dos médicos. Então essa médica, ela reconheceu o poder de Deus. E aí, graças a Deus, depois de 15 minutos da cesárea, teve uma criança saudável. Então, assim, que a gente possa abrir mão dos nossos ideais, do que a gente acha que é certo, do que a gente viu na nossa infância. A gente tem também uma palavra que a gente fala nas nossas lives, que é vivendo por Deus ou vivendo por crenças. Eu vou até colocar um card aqui depois. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista essa palavra novamente e ouça. Porque muitas vezes a gente abre mão de viver a vida realmente por Deus, viver o que Deus quer da gente, porque a gente está cheio de crença, porque a gente acredita em tudo quanto é coisa. Tem crente que até superstição tem. É chinelo virado, a pessoa fala que não é para deixar o chinelo virado. Acredita numa penca de coisa. Quando você fala, mas acredita em Deus, a pessoa fala que acredita, mas muitas vezes é aquela pessoa rígida, é aquela pessoa inflexível, que não abre mão das próprias ideias, dos próprios ideais, e muitas vezes os próprios ideais dessa pessoa estão muito aquém do que Deus pode fazer na vida dela. Esses dias eu vi também, postei até na minha rede social, que nos meus stories, a filha do Silvio Santos, né, quando ela foi sequestrada, segundo ela, Deus revelou para ela isso, ela teve um sonho, né, que ela estava cercada de tubarões e ela estava dentro de uma gaiola e os tubarões nadavam ali ao redor dela, dentro dessa gaiola. Não era como aqueles lugares que tem gaiolas e em volta tem tubarões. E a pessoa às vezes fica lá dentro e os tubarões ficam em volta. É como se fosse um espetáculo. Não, ela disse que ela estava dentro ali da gaiola e ela estava nadando junto com os tubarões. E aí ela se mexia ali dentro e os tubarões não faziam nada com ela. Ela disse que sonhou isso dias antes do sequestro. E no dia do sequestro, quando ela foi rendida, o cara botou a arma na cabeça dela e falou assim, eu sou o tubarão 1, e aí ela lembrou do sonho. E o outro é o tubarão 2. O outro que está aqui é o tubarão 2. Então, assim, naquele momento ela acreditou em Deus. Talvez ela nunca tinha tido uma experiência com Deus, e ela acreditou em Deus naquele momento. Porque ela sabia, através daquele sonho que Deus tinha revelado a ela, de que tudo ia dar certo, que Deus ia estar com ela naquele momento. Então, assim, que não precise chegar, por isso que eu falei, que o câncer não seja o nosso evangelista, né? Que um sequestro, igual aconteceu com a Patrícia, não seja o nosso evangelista. Um assalto, uma quase morte, que isso não seja o nosso evangelho, porque é muito complicado. A gente está ali diariamente buscando a Deus, a gente está ali aos pés do Senhor, a gente está buscando e tudo, mas quando é para confiar em Deus, a gente abre mão do que a gente sabe,
sobre Deus, sobre o poder de Deus, e a gente prefere ficar com as próprias convicções. Prefere não porque não sabe, por ignorância não, é porque a gente prefere mesmo, a gente escolhe isso, e o livre-arbítrio a gente tem. Então que a gente possa abrir mão hoje, que eu, você, o Nicolas e todo mundo que estiver assistindo essa live possa abrir mão das próprias convicções, das próprias ideias, para realmente confiar em Deus, realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, não vou ficar entrando em detalhes, nem ficar falando o nome de ninguém, mas ela teve câncer de estômago. E infelizmente faleceu. A gente orou muito pedindo a Deus a cura, mas a gente precisa crer na soberana vontade de Deus. A gente precisa crer que Deus sabe o melhor. Apesar da gente não querer, né? Era uma pessoa muito próxima a mim, eu considerava uma irmã mesmo minha, e infelizmente Deus a levou. Mas uma das coisas que ficou marcada na época que ela estava passando por todo o tratamento, né, e as quimioterapias e tudo que tinha que passar, foi que ela falou, e eu fiquei sabendo disso, foi que ela falou: quantas vezes eu tive chance de ir à igreja e não fui? Quantas vezes, às vezes deixei de ir à escola dominical para ficar dormindo, e era uma pessoa que nasceu num lar evangélico, né? Quantas vezes eu deixei de ir à escola dominical para dormir? Quantas vezes isso aconteceu comigo? E hoje eu quero ir. E eu estou passando tanto sofrimento com esse tratamento, tanto sofrimento, que eu não consigo ir, por mais que eu queira. Então, assim, é muito duro essa palavra de hoje, mas que a gente possa procurar entender que muitas vezes a gente não vai, por amor, a gente não vai cedendo realmente a palavra de Deus, a gente não vai abrindo mão do nosso eu, negando a nós mesmos, que é para isso que nós somos chamados, para negar a nós mesmos, e negar a nós mesmos é não viver nas nossas convicções. Isso também é negar a nós mesmos. Então muitas vezes a gente não abre mão disso, mas aí acontece coisas desse tipo. Não estou querendo dizer que pode ser que aconteça isso porque Deus está te punindo, não. Né? O câncer é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a nossa alimentação tem muita coisa dentro, né? Então nós estamos sujeitos, qualquer um de nós. É água, às vezes contaminada, é alimentação, é tanta coisa, né, que acontece. Não estou querendo dizer que Deus vai te dar um câncer para te punir. Mas se Ele quiser fazer isso para te colocar aos pés dele, Ele pode sim fazer. E nós não temos direito nenhum de questionar nada, porque Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Então que esse não seja o nosso evangelista. Que a pessoa, a gente ter que ter um câncer, aí esse câncer evangeliza pra gente. Que a gente ser quase sequestrado, igual, quase morto, né? Sequestrado foi, igual a filha do Silvio Santos lá contou no testemunho, que esse não seja a nossa forma de abrir mão das nossas convicções, que a gente possa ir para Jesus sem ter que acontecer essas coisas, porque é muito complicado. A gente servir a Deus por amor, servir a Deus por amor, a gente está cada vez mais perto de Deus, a gente está cada vez mais perto das bênçãos de Deus, e Deus está cada vez mais se relacionando com a gente, assim como a gente também vai se relacionando com eles. Isso é uma bênção nas nossas vidas, é uma bênção. Eu posso dizer que hoje meu relacionamento com Deus é muito melhor do que um tempo atrás, muito melhor, porque eu também já fui essa cristã que essa pessoa falou. Quantas vezes eu tive chance de ir na escola dominical e preferi dormir? Quantas vezes eu tive chance de ir num culto, né, às vezes à noite, né, dia de semana ou dia de domingo, e não quis ir simplesmente porque não queria. Não é porque tinha algum motivo, porque tinha alguma coisa que estava me prendendo em casa, não. É porque não queria, por causa da minha própria vontade. Então eu já passei por isso também. Eu já tive fases na minha vida cristã, onde eu também só ia no culto se eu quisesse, né? E geralmente, a maioria das vezes, eu não queria. E aí eu ficava arrumando desculpa. Não, porque tá cedo. Não, porque
hoje está chovendo, não, porque hoje está frio, não, porque isso, porque aquilo, e a gente vai inventando um monte de desculpa, quando vai ver a gente não foi. Então, que a gente possa abrir mão hoje das nossas convicções, das nossas crenças, da forma como a gente foi criado, que muitas pessoas falam assim, não, porque eu fui criada assim, porque meu pai e minha mãe passou isso pra mim, e não sei o que, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Então tem muita gente que é assim também, e que a gente possa abrir mão, que isso é uma teimosia também, isso é uma forma de também ser, de ignorar a Deus e ser apegado a coisas que não têm valor. Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas hoje estão querendo ter razão, né? Estão querendo ter razão com as coisas, não, porque eu penso, eu acho. Você já viu como tem gente hoje, principalmente na internet, tem tanta gente para ficar dando pitaco, para dizer o que acha, que deixa de achar. Quando você lê comentários de postagem, você vê um monte de gente, às vezes falando coisa que a pessoa nem, na postagem, ela nem quis passar aquela mensagem, vai falando contra a pessoa e rebatendo. Hoje em dia tem gente para dar pitaco para tudo, né? Tem gente para falar coisa para tudo, tudo quanto é assunto tem gente para palpitar alguma coisa, para dizer que tá certo, que tem razão. Só que a gente possa abrir mão, que nós que somos cristãos, nós sabemos que não adianta nada a nossa razão, não adianta nada, porque na palavra mesmo de Deus fala que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Então que a gente possa sempre considerar isso, a gente possa considerar isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, que Deus sim está no controle. Quem está no controle não sou eu, não é o Gustavo, não é o Nicolas, nem das nossas vidas, porque eu estou aqui falando com vocês, mas eu não sei quantas pessoas terminaram às vezes de fazer uma oração e foram dormir e não acordaram. Será que elas tinham o controle das próprias vidas? Quantas pessoas que depois de um minuto conversando com o outro, simplesmente infartaram. Elas tinham o controle das próprias vidas, então nós não temos, e nós precisamos abandonar isso. Porque muitas vezes a gente sabe disso, que a gente não tem o controle, mas mesmo assim a gente fica. Não, peraí, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser, não tem que ser nada. Nós que somos guiados por Deus, nós precisamos confiar que a vontade dele é a melhor. A vontade dele é a melhor nas nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Eu não estou falando para vocês aqui algo como se eu fosse a detentora da verdade, até porque a gente está falando da palavra de Deus. Eu não sou a detentora da verdade, eu não estou falando aqui do meu achismo. Essa palavra veio inclusive ao meu coração, que muitas vezes quis controlar, quis fazer as coisas do meu jeito, e realmente Deus ele tem sempre o melhor para os seus filhos. E toda vez que a gente teima em fazer algo, as coisas do nosso jeito, a gente abre mão da vontade de Deus para viver a nossa vontade. E Deus não vai nos obrigar, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Ele não vai chegar a falar assim, Milena, você está fazendo a sua vontade? Então eu vou te obrigar a fazer a minha. Muitas vezes, assim como nós lemos aqui em Jeremias, Deus nos deixa, às vezes, fazer as nossas vontades, mas a hora que ele tem que derramar a ira dele, ele derrama também. Porque aqui ele derramou no povo de Israel, que apesar de ter o profeta Jeremias para falar com eles, eles teimavam, era teimosia. Não é porque eles não sabiam, era teimosia. Eles teimavam em servir a outros deuses. Eles teimavam em não fazer o que era certo, o que Deus queria deles. Eles teimavam em ir pelos caminhos deles. E é por isso que Deus derramou a ira em cima deles. E o mesmo Deus que fez isso no passado, irmãos, é o Deus de hoje. É o Deus de amanhã. Nosso Deus não muda. Muitas vezes a gente lê um texto assim, Jeremias é o Antigo Testamento. As pessoas falam assim, não, mas isso foi no Antigo Testamento. Não, Deus não muda não. Deus ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Então que a gente possa tomar cuidado, que muitas das pessoas também, que na nossa vida como um todo,
nós vimos também que teimaram, né? Deus estava ali mandando pessoas para alertar, para falar com elas, mandando muitas vezes situações para elas mudarem de opinião. E elas, não, vou teimar, vou teimar, vou teimar. Até que em algum momento ele falou, vem filho, vem. E a pessoa não está mais entre nós, né? E Deus, eu acredito que Deus continua sendo esse Deus. O Deus que a gente tem um livre-arbítrio, sim. A gente faz muitas vezes as coisas fora dos caminhos do Senhor e Deus vai deixando. Mas tem um momento também em que Ele pega a gente, né? Em que muitas vezes Ele quer nos salvar até de nós mesmos, dessa teimosia que a gente tem em fazer as coisas do nosso jeito. E aí acaba, muitas vezes, Ele até levando a gente, né? Quantas pessoas que poderiam estar nesse mundo ainda e Deus já levou. Por que será que Deus já levou? Né? Porque muitas vezes era uma pessoa de dura serviço, era uma pessoa que tinha alguém ali falando, né? Sabia da palavra de Deus, mas a pessoa teimava, ou então a pessoa estava num pecado que ela ficava ali, pedia perdão, fazia de novo, pedia perdão, fazia de novo e ficava sempre naquele círculo vicioso. Então Deus, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Então muitas vezes quando Ele quer nos salvar, Ele faz isso. Às vezes até Ele nos toma e nos leva para isso acontecer, para que a nossa alma seja salva. Porque nós somos alma também, nós não somos corpo não. Nós somos uma alma com corpo. Não contrário, não somos um corpo com alma, não. Somos uma alma com corpo. Então Deus, Ele quer salvar. Então que a gente possa, né, realmente abrir mão das próprias convicções e viver a vontade, realmente a vontade de Deus. E deixar as nossas coisas de lado, as nossas opiniões, criação, crenças, tudo que a gente já viveu, e viver uma nova história em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te agradecendo por esse momento, mais um devocional entregue ao Senhor. Que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger, livrar de todo mal. Quero clamar a Ti pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, Senhor Deus, nas escolas. Que o Senhor seja com cada um nos guardando e livrando de todo mal, Pai. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos. Pai, abençoe, Senhor Jesus Cristo, proclama a Ti por saúde física, todos que estão com a enfermidade, Pai eterno, que o Senhor seja com eles, aliviando a dor, trazendo conforto aos seus corações dos ilutados, Senhor Deus. Pois sabemos que tudo que acontece está conforme ao Teu querer e a Tua vontade. Perdoe por às vezes sermos teimosos, Pai, de não queremos seguir o que Sua palavra diz, queremos agir da forma que a gente acha certo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoe, Pai. Muitas vezes sabemos a verdade e queremos mudar a verdade para ser moldada da nossa forma, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor já moldou da forma correta o que é melhor para a gente, a verdadeira essência, a verdadeira paz e entendimento que vem só do Senhor. Esteja abençoando, nos guardando, livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe, até amanhã, uma ótima quarta-feira. Não deixe de se inscrever, deixe seu like também, comente aqui, sugira temas também nos comentários, a gente vai ler todos os comentários, vai responder todos. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Tchau.